Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aulinha de ciências. Hoje falando sobre o sistema imunológico. Vocês imaginam o que é o sistema imunológico? Hein, gente? Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre esse sistema? Nós trabalhamos já alguns sistemas anteriormente, o sistema circulatório, o sistema respiratório, né? Sistema digestório, e eu falei para vocês que todos esses sistemas estão interligados, porque um precisa do outro para funcionar bem. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o sistema imunológico, que é tão importante quanto os outros que nós já trabalhamos. Temos aqui essa imagem, que é uma imagem que vocês também têm na apostila de vocês, na página 338. Tia, eu quero acompanhar essa imagem, a leitura que a senhora vai fazer. Então, corre lá, pega a apostila, ou pausa o vídeo primeiro. Aí você pega a apostila, abre na página 338 e você acompanha juntinho comigo. Bora? Então, gente, vírus, bactérias, protozoários, fungos, já ouvimos falar sobre todos eles, né? Eles estão no ar, na água, no solo, nos objetos e alguns deles em nosso corpo. Por toda parte há micro-organismos que podem causar doenças. Então, como se explica o fato de a maioria das pessoas não ficar doente constantemente? Tem gente que é mais resistente à doença, né? E tem gente que tem mais facilidade de adoecer. Isso tem tudo a ver com o sistema imunológico. Quando o sistema imunológico é mais resistente, né? Está mais preparado para defender-se dos vírus, das bactérias, as pessoas adoecem menos. As pessoas que têm um sistema imunológico mais forte, tem aquelas pessoas que têm um sistema imunológico que não está tão preparado. Qualquer gripezinha, qualquer vírus da gripe já está espirrando, tossindo. Tem gente que gripa muito durante o ano. Minha gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu não gripo tem uns 4 a 5 anos. Ou seja, meu sistema imunológico é bem resistente, bem forte. Eu acho que isso tem a ver com a alimentação, mas vamos deixar para mais adiante para ver se tem alguma coisa a ver com a alimentação. Aqui vocês podem ver, né, que tem algumas imagens, tem 4 imagens, mas o que quer dizer isso aqui, tia? Então, na primeira imagem, nós temos a representação artística do vírus influenza, causador da gripe, aquele vírusinho chato que todo mundo, se não teve ainda, vai ter, que é o vírus da gripe. Aqui é só uma representação artística, como diz aí no livro de vocês. Aqui ao lado temos a entamoeba histolítica, um protozoário causador de doenças como disenteria amebiana. Tá bom? Vocês já ouviram falar sobre ameba? Então aqui a gente fala sempre que é um verme, né? Mas não é verme, é protozoário, certinho? Vamos ao próximo, que é a próxima imagem. Parece um pepino, né, gente? Cheio de pelinho assim e comprido, só que pepino não tem pelinho. Só pela cor mesmo que a gente acha parecido e pelo formato. Vamos ver que é também uma representação artística da bactéria Ectericia coli, que pode causar doenças como infecção urinária e diarreia. E vamos à última imagem aqui, que é a representação artística também do fungo Candida albicans, causador da doença candidíase, certinho? Então aqui nós podemos ver alguns vírus, bactérias e protozoários que podem ocorrer no nosso corpo, certinho, gente? Então vamos ao próximo slide. Vocês estão vendo que eu estou olhando para baixo aqui, porque eu tenho que passar o slide, tá bom? As barreiras do nosso corpo. Como é que o nosso corpo se defende para que esses vírus, essas bactérias não entrem no nosso corpo? O que é que tem de barreira? Lembra que nós já falamos um pouco sobre isso? Falamos sobre os pelinhos do nariz, o nosso pelo do corpo, a nossa pele, né? Então, todas essas são barreiras que nos protegem
de algumas doenças. Vamos lá. Nosso corpo possui barreiras para impedir a entrada de micro-organismos. Veja a seguir os exemplos. Nós temos aqui o sistema tegumentar, que é a nossa pele, que é dividida aqui. Aqui temos o músculo, a hipoderme, que é a camada mais profunda da pele, a derme, que está logo acima da hipoderme, e a mais superficial, a epiderme, que é essa parte de cima aqui, que a gente chama que é pele, né? Mas a pele está dividida em 3 partes. No sistema tegumentar, a epiderme, camada mais externa da pele, constituída de células mortas cheias de queratina, protege o organismo de infecções causadas por agentes patogênicos como as bactérias e os fungos, tá bom? Então, a gente tem essa proteção natural na nossa pele, nessa parte que é mais superficial. Então, como é constituído dessas células mortas de queratina, dificulta a entrada de bactérias e fungos além dos nossos pelos. No sistema digestório, tem aqui que nós também já trabalhamos, então mostrando aqui essa parte do sistema digestório. Aqui temos as glândulas salivares, aqui produzem a saliva e destrói certos tipos de bactéria. Então, a nossa saliva também é um fator de proteção no nosso corpo, porque destrói também alguns tipos de bactérias. Temos aqui uma pessoa, né, deitada, para mostrar aqui o nariz. O que é que eu quero que vocês percebam com isso? Estou falando do sistema respiratório e eu já falei algumas aulinhas, eu acho que foi no caderno 2, sobre esses pelos que protegem o nosso nariz. As nossas narinas temos 2, né? Então vamos lá. O sistema respiratório, que está demonstrado aqui, as narinas, com seus pelos em um líquido pegajoso, que é o muco, que nós também já falamos sobre isso, funcionam como filtros. Lembra daqueles filtros que nós falamos? Os filtros do nosso corpo, evitando que as impurezas do ar, carregadas de micro-organismos, penetrem nos pulmões. Às vezes eu ficava pensando assim, mas que fumaça nessa cidade, imagine como é que tá meus pulmões, mas que poeira, imagine como é que tá meus pulmões. Mas não, gente, a gente tem esses filtros que impedem que esses micro-organismos cheguem até os nossos pulmões, tá bom? Então temos essas barreiras naturais do nosso corpo. Vamos adiante, aqui também temos outra estrutura que também é uma barreira do nosso corpo, que são as glândulas lacrimais, que produzem e liberam a lágrima a todo o momento. Assim, gente, quando entra alguma coisa no nosso olhinho, o que é que o nosso olho faz? Lacrimeja, né? A gente começa a chorar para que aquela poeira, aquele grãozinho, alguma coisa que tem entrado no nosso olho, saia. Então, o nosso olho está expulsando aquele micro-organismo intruso que está nos nossos olhos. Por isso que nós lacrimejamos, certinho? Então, também temos nos olhos essas barreiras que nos protegem dos micro-organismos invasores. Gente, vamos lá falar um pouquinho mais sobre esse sistema imunológico. Vocês vão lá na página 342, temos aqui as imagens. Essa primeira imagem aqui é uma representação artística dos glóbulos brancos, que nós também já falamos. Os glóbulos brancos, estou falando de que sistema, gente? Sistema circulatório. Isso mesmo, aqui é um glóbulo branco. Olha só, eu estou revisando, mesmo que vocês não tenham percebido, todos os sistemas do nosso corpo, para vocês perceberem que todos eles têm ligação. Temos aqui na segunda imagem a glândula timo, que é encontrada aqui no centro do nosso peito. E temos aqui uma terceira imagem, que está aqui de vermelhinho, que é o nosso baço. Mas por que eles estão marcados? Vamos fazer a leitura para a gente poder perceber por quê. O sistema imunológico é um conjunto de células, tecidos, órgãos e proteínas especiais que trabalham junto para eliminar os micro-organismos
capazes de causar doença. É como se fossem os soldadinhos do nosso corpo. Vai lá, quando vem uma doença em algum micro-organismo, quer nos adoecer, os soldadinhos vão lá, que é o sistema imunológico, certinho? As células que fazem parte desse sistema de defesa são os glóbulos brancos, também conhecidos ou chamados por leucócitos. Nós já trabalhamos muito bem o sistema circulatório, então vocês já estão fera nesse conteúdo. Os glóbulos brancos são produzidos ou armazenados em muitos locais do nosso corpo, incluindo o timo, que eu mostrei aqui para vocês, e o baço. Então, por isso que eles estão destacados nessa imagem. E também na medula óssea. Lembra que a tia já falou sobre a medula óssea com vocês? Então, vamos lá. Eles circulam pelo sangue realizando a patrulha em busca de invasores, como eu falei para vocês, como se fossem os soldadinhos lá procurando os invasores para poder expulsá-los do nosso corpo, certinho, gente? Então vamos adiante. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho dificuldade de gripar, de ficar doente? E eu falei que a alimentação poderia ter alguma coisa ali a ver com a alimentação. Será que tem? Nós temos uma tabelinha aqui que nos diz como fortalecer o sistema imunológico. Então, gente, aí no livro de vocês também tem. Aqui ficou meio embaçadinho, mas a gente vai acompanhando a leitura e vocês podem perceber o que é que está escrito aqui. Temos primeiro os nutrientes na primeira coluna e na segunda coluna temos fontes de alimentos ricos em nutrientes. Vitamina E. Temos nozes, castanha do Brasil, amêndoas, macadâmias e azeite de oliva. Então, para a gente poder fortalecer esse sistema imunológico, é preciso de vitamina E. E onde encontramos a vitamina E? Nesses alimentos que eu acabei de citar para vocês. Temos o zinco também. Onde encontrar o zinco? Carne vermelha, legumes, feijão, lentilha, ervilha, soja e todo tipo de grãos. Vitamina C. Na laranja, no kiwi, na acerola, goiaba, morango, limão, tangerina, couve e tomate. Selênio. Vocês podem encontrar o selênio nos alimentos como nozes e castanha do Brasil. E cobre no castanha de caju, nas sementes de girassol, lentilha, cogumelos e chocolate amargo, aquele que não tem adição de açúcar nem de leite. É o chocolate puro que a gente chama de cacau. Tem pó, tem barrinha também, que é aquele 100%. Então, para fortalecer o seu sistema imunológico, cuidar da alimentação é muito importante. Além dos alimentos, temos também as vacinas que ajudam a fortalecer esse sistema imunológico. Desde que nascemos, nós temos que tomar vacinas, desde bebezinhos até a idade adulta. Depois de adulto não pode parar de tomar vacina também. As pessoas se esquecem, mas tem as vacinas específicas para os adultos. Então vamos falar um pouco sobre as vacinas. Temos aqui a imagem de uma pessoa, e ela está sendo vacinada para que possa fortalecer o sistema imunológico e não pegar determinados vírus, não contrair, na verdade. Vamos lá? Você já deve ter ouvido falar em campanhas de vacinação, pois elas são amplamente divulgadas por meio de cartazes, folhetos, pelo rádio e pela televisão. A função das vacinas é ajudar o sistema imunológico a defender o corpo de doenças graves. Entenda de uma maneira simplificada como isso acontece. Então vamos lá entender como é que a vacina pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico. Quando as pessoas e os animais são vacinados, uma pequena dose do agente patogênico, ou seja, do agente que causa a dor daquela doença, é introduzido no corpo de tal forma que não cause a doença, mas que seja suficiente para ativar o sistema imunológico. Então, a vacina tem uma pequena porção do agente patogênico causador da doença, mas que não causa a doença,
pela quantidade que tem na vacina. Isso faz com que fortaleça o nosso sistema imunológico, tá bom, gente? Então, é para isso que a vacina serve. Por isso que a gente ainda está em quarentena, porque não temos ainda a vacina para o Covid-19, que é essa vacina. Depois que nós tomarmos, o nosso sistema imunológico ficará fortalecido e a gente vai ser mais resistente ao vírus que tanto está nos deixando de cabelo em pé, né, gente? Agora vamos ao Você é o Cientista. Hoje eu vou falar para vocês os materiais que vocês têm que providenciar para a aula que vem, tá bom? Temos aqui copos descartáveis de café, um pacote de gelatina incolor, uma xícara de caldo de carne, um copo de água, filme plástico, aços flexíveis que a gente chama de cotonete, etiquetas adesivas. Se não tiver etiquetas, pega um pedacinho de papel de caderno e passa a cola e vai ser do mesmo jeito. E um conta-gotas para água. Então, esses materiais serão utilizados na próxima aula para a gente fazer Você é o Cientista, fazer o nosso experimento. Então, gente, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.